Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma aula. Nós entraremos na introdução propriamente dita dos evangelhos, dos 4 evangelhos, e depois falaremos do livro de Atos. Como o nome diz, é uma introdução. Infelizmente não poderemos, ah, ah, como se diz, abordar tantas questões assim profundas, né? Mas vamos entrar aqui primeiro na questão do contexto histórico e analisar alguns aspectos imprescindíveis para que vocês entendam e leiam com maior proveito cada um desses textos, ok? O contexto histórico. Como vocês sabem, estamos no Império Romano. Seria bastante interessante que vocês dessem uma estudadinha no Império Romano, nos últimos 2 séculos antes da era cristã e os 2, 3 séculos depois da era cristã, ver como se desenvolveu e como virou, se tornou império, a questão da política e da as instituições. Isso faz com que vocês possam ter um proveito melhor de alguns trechos em que cita alguns problemas que ocorrem, inclusive com intervenção da própria figura de Jesus, né? Então é importante vocês conhecerem bem isso. Herodes, quando Jesus nasceu, ele estava vivo ainda, tá? Porque ele faleceu logo após o nascimento de Jesus e já tinha, antes de falecer, designado seu filho Arquelau como sucessor. Mas as províncias que nós veremos no mapa a seguir, da Galiléia e da Pérea, foram entregues a outro filho, o Herodes Antipas. Olhem aqui a província da Galiléia e da Pérea, certo? Eu vou sugerir para vocês que, caso vocês queiram se aprofundar, tem alguns livros bons de introdução ao Novo Testamento. Um deles é do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, chama-se Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, é da editora Ragnos. E o outro autor chama-se Elwell, Elwell, Descobrindo o Novo Testamento, que é da editora, deixa eu ver se é a Cultura Cristã. Isso, editora Cultura Cristã. Esses dois em particular eu vou ler durante essa aula e a próxima. Eu vou ler alguns trechos deles para vocês para complementar os slides. Então, aqui no caso do contexto histórico, eu vou ler do Carlos Oswaldo Cardoso Pinto, Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento. Eu vou ler uma folha só, a folha 36, em que ele fala sobre o contexto histórico. Então vamos lá. Mateus registra toda a vida de Jesus, que ocorre em torno de, tá, gente, de 5, 4 antes de Cristo a o ano 33 depois de Cristo. Ele põe uma data aqui, 3 de abril de 33 depois de Cristo. Isso a gente pode discutir depois, a gente pode ler outras coisas sobre isso. Estas datas foram obtidas a partir da observação de que Herodes o Grande ainda estava vivo quando Jesus nasceu, que não mais de 2 anos poderiam ter passado entre o nascimento de Jesus e o infanticídio ordenado por Herodes, e que Jesus nasceu depois do recenseamento ordenado por Augusto, que foi por volta de 6 a.C. Então Jesus nasceu depois de 6 a.C. e antes da morte de Herodes, certo? Então com isso se chega a uma data entre 4 e 5 a.C. Continua a leitura. O fato de a morte de Jesus ter sido posterior ao ano 30 depois de Cristo se percebe na resposta atípica de Pilatos às ameaças dos judeus de denunciá-lo como um não amigo de César. Por quê? Uma vez que seu mentor e protetor Marcos Sejano
tinha o controle virtual do império até 32 depois de Cristo, quando foi confrontado, removido e executado por ordem de Tibério César, é melhor datar a morte de Cristo no ano 33 depois de Cristo. Esse intervalo entre 5 e 33, 5 antes e 33 depois, foi marcado pelo começo da tensão política na Palestina, à medida que grupos armados de judeus começaram a atacar soldados romanos. Lembra que eu falei isso na aula passada para vocês, que existiam algumas facções judaicas extremamente radicais, que iam para a luta armada mesmo, né? Quando o imperador Tibério tomou Marcos Sejano como conselheiro e confidente, uma onda de antissemitismo varreu o império e culminou com a indicação de Pôncio Pilatos como procurador da Judéia. Olha a Judéia aqui, tá vendo? Dentro da Judéia que está, olha, Jerusalém e está Belém, certo? Profundamente antissemita, no sentido de contra os judeus, Pilatos esforçou-se ao máximo para provocar os judeus e respondeu de maneira rápida e brutal às provocações dos judeus radicais. Vocês podem conferir essa questão, por exemplo, no início de Lucas 13. Tá? Leiam lá a partir do versículo 1 para encontrar um exemplo da crueldade de Pilatos. Na Palestina, o cenário político incluía, além dos fariseus, saduceus e zelotes, o partido dos herodianos. Lembra que eu falei isso para vocês? Um grupo que não tinha convicções religiosas próprias ou definidas, mas seguia uma política de conveniência, argumentando que o governo romano, por meio da linhagem idumeia de Herodes, era a melhor linha de ação. No devido tempo, essas facções rivais ajuntaram forças e ideias contra Jesus. Aí diz aqui no texto, para conferir inclusive o trecho de Mateus 22, de 15 a 22. Então, capítulo 22, dos versículos 15 ao versículo 22. Vocês vão lá e leem. Também havia uma certa tensão entre Herodes Antipas e Pôncio Pilatos, por causa da maneira que o procurador romano tratara cidadãos galileus. Essa querela, essa luta, terminou por ocasião do julgamento e crucificação de Jesus. Então, isso para vocês terem uma ideia de como as coisas estavam difíceis, né? E a questão da autoria. Em primeiro lugar, vocês têm que saber que nenhum dos textos identifica o próprio autor. O que vocês têm, e de uma certa forma até não nos primeiros manuscritos, mas em alguns manuscritos, é no título. Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Marcos, Lucas e João, certo? Mas eles próprios, o próprio texto, não identifica o autor. Tá? Então, este evangelho não identifica o autor e nenhum dos outros, tá? Mas a teologia tradicional identificou como autor o evangelista Mateus, que através de Lucas ficamos sabendo que ele também era chamado de Levi, e através de Marcos que ele era filho de Alfeu. Ok? Eu vou ler para vocês um trechinho aqui sobre a questão da autoria do livro Descobrindo o Novo Testamento, para que vocês vejam como a questão da autoria do ponto de vista acadêmico ela é discutida. Vamos lá, o autor, na página 78 do livro Descobrindo o Novo Testamento. A única pessoa a ser sugerida como autora do primeiro evangelho até recentemente foi Mateus. Dentre os pais da igreja, Irineu, Orígenes, Eusébio, olha, Pápias, Irineu, Orígenes, Agostinho, Eusébio, Atanásio, tá vendo? Se citarmos as principais fontes, todos atestam isso. Houve algumas discussões entre esses autores da antiguidade quanto à natureza precisa do que Mateus escreveu e quanto ao idioma utilizado. Por exemplo, eles discutiam se era aramaico, hebraico ou grego, mas nunca discordaram de que fora Mateus que tinha escrito o Evangelho. O título segundo Mateus pode ser encontrado em um dos principais manuscritos em grego, mas não está absolutamente certo se isso foi anexado ao documento original.
Estudos recentes feitos por um estudioso chamado Martin Hengel sugerem de forma mais que convincente que os títulos dos evangelhos, incluindo os nomes dos autores, teriam sido utilizados desde o princípio. Isso é a opinião do Martin Hengel. Os títulos, como os conhecemos ou os sobrescritos, de qualquer forma, não aparecem depois de 125 a.C. O nome de Mateus foi anexado ao primeiro evangelho desde tempos muito antigos. Desde o surgimento de estudos de crítica, contudo, a autoria do Evangelho de Mateus tem sido negada por grande número de estudiosos acadêmicos do Novo Testamento. Dentre as razões para isso, temos: em nenhum lugar Mateus reivindica a autoria, portanto, o livro é tecnicamente anônimo. Por refletir um período posterior da história da Igreja, não poderia ter sido escrito por Mateus. Ele utiliza um evangelho escrito por uma pessoa que não foi o apóstolo, que é Marcos, e é muito improvável que um apóstolo fizesse isso. Não tem o toque que o relato de alguém que tenha sido testemunha ocular deveria ter. Então, essa é a opinião dos acadêmicos atuais, tá? Ninguém mais é apontado como possível autor, mas há sugestões que incluem um rabino convertido, um judeu cristão, um diretor provinciano de escola, um cristão helenístico ou mesmo um grupo de pessoas ou uma igreja. Veja por que eu estou lendo isso para vocês. Não é para confundir vocês e nem para invalidar a tradição de que foi Mateus que escreveu. Mas como é um curso acadêmico, vocês precisam saber que existem essa linha de pesquisa e essa vertente, tá? Agora, a questão também que pode dar alguma divergência do ponto de vista dos estudos é a questão da data. Tá? Evidências externas, como citações na literatura cristã do século I, testemunham desde cedo a existência e o uso de livro de Mateus. Líderes da igreja do século II e III geralmente concordavam que Mateus foi o primeiro evangelho a ser escrito, e várias declarações de seus escritos indicam uma data provável entre 60 e 65 depois de Cristo. Há evidências internas de que Mateus tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu em 70 depois de Cristo. Daqui a pouco, nos dois próximos slides, nós vamos ler esses dois trechos de Mateus 12 e 23. Mas antes de lermos isso, para corroborar a impressão de que o templo ainda não tinha sido destruído, eu vou ler sobre a questão da data nesse mesmo livro, Descobrindo o Novo Testamento. Vamos lá, isso está na página 79. Para aqueles que rejeitam Mateus como autor, estabelecer a data de redação do Evangelho é principalmente uma questão de avaliar o quão desenvolvido era o processo redacional e quão avançadas eram as ideias teológicas. Como se considerava que Mateus seguia o esquema de Marcos e que Marcos tinha sido escrito entre os anos 65 e 70 depois de Cristo, consequentemente acreditava-se que Mateus tinha escrito entre 80 e 100 depois de Cristo. Vocês veem que é uma opinião totalmente diferente daquela que eu fixei aqui no slide, tá? Paul Minear, que é um estudioso, chega a estender essa data até 110 depois de Cristo. Outros creem que o livro de Mateus datava de muito mais cedo, por volta dos anos 50. Vejam, então a questão da data ela não é pacífica também, mas assim, pelas leituras, me parece que a década de 60 ela seja bastante adequada para a autoria, para a data da autoria da escritura, ok? Há evidências internas de que Mateus tenha sido escrito antes da destruição de Jerusalém. Então vamos ler esses dois trechos que eu comentei. Olha o que Mateus diz em 12, de 5 a 7. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa?
Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Então vocês veem, ele cita o templo, me parece, como uma coisa que está no dia a dia dos seus ouvintes. Olha outro texto. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isto nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, este é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Tá vendo? E continua. Então, o que os estudiosos acreditam? Que essa citação ela está inserida muito provavelmente num contexto em que realmente ainda o templo existia e que fazia parte do dia a dia e da realidade dos ouvintes e dos destinatários do texto de Mateus, certo? Agora vamos lá, queridos, mais uma questão a ser discutida. Aqui há duas opiniões, a maioria mesmo, a maioria dos estudiosos opta por dois lugares, pela Palestina e pela cidade de Antioquia, na Síria. Tá, como o local de composição desse evangelho. Por quê? Uns dizem que a natureza judaica do evangelho de Mateus pode levar alguns a acreditar que o texto tenha sido escrito na Palestina, mas a maioria opta pela cidade de Antioquia. Então vamos ler aqui, olha, nesse mesmo livro, a continuação, existem dois prováveis lugares que poderiam muito bem ser apontados como possível lugar de origem. Tá? A Síria, ou Antioquia da Síria em particular, é um deles, e a Palestina é outro. A maioria dos acadêmicos prefere um desses dois lugares. O primeiro, a Síria, né, é sugerido por causa de supostas afinidades com algumas obras posteriores, como as Cartas de Inácio e a Didaquê, ambas identificadas com Antioquia da Síria. O status de Antioquia, de centro do cristianismo primitivo, faz com que outros prefiram-na como ponto de origem desse documento central da Igreja. E o segundo lugar, a Palestina, é sugerido por causa do sabor judaico do Evangelho como um todo e porque parece ter sido escrito voltado para os judeus. Também são citados, mas não tem muita adesão a Cesareia, Fenícia, Alexandria, ok? Considerando-se todos esses fatores, a Antioquia parece ser a candidata mais forte, embora a Palestina não possa ser descartada. Vocês estão vendo? Então, a questão dos estudos é isto, queridos. Vocês vão se deparar ao decorrer do curso e das leituras, vocês, principalmente quando vocês pegarem livros mais acadêmicos e principalmente se fizerem algum complemento presencial, vocês vão se deparar com essas questões. Elas existem, elas não podem se fugir delas, ok? Olha aqui onde que é a Antioquia da Síria. Tá aqui, queridos. Olha, tá vendo? Ó, Jerusalém. Aí você vai ao norte, ao norte, ao norte, Antioquia. Por que que eu estou mostrando e reforçando para vocês que está aqui, ao norte de Jerusalém, ao norte de Israel? Porque vocês têm aqui na Ásia Menor uma outra Antioquia, tá vendo? Que é bem onde hoje é Turquia. Tá? Então não confunda, vocês têm duas cidades chamadas Antioquia, mas o local provável de autoria onde Mateus escreveu o seu evangelho é a Antioquia da Síria, certo? Então sempre estudem com o mapa na mão. E a questão do propósito, queridos. Eu vou ler primeiro um trecho para vocês, para depois a gente comentar. Mateus não declara em nenhum lugar seu propósito, por exemplo, ao contrário de Lucas e de João. Portanto, fica a critério do leitor determinar o que pensa que sejam os propósitos básicos. A única maneira de fazer isso é ler cuidadosamente o material e observar que características se destacam. Algumas dessas são
óbvias e há consenso entre a maioria dos comentaristas. Outras não, especialmente se elas se baseiam em alguma teoria altamente especializada em relação à estrutura de Mateus. Algumas das teorias mais especializadas consideram o Evangelho como um lecionário cristão. Lecionário é um livro que é para se ler durante o ano todo na igreja. Um midrash, quer dizer, um comentário, é uma palavra judaica, né? Para comentário ampliado e comentado mesmo, um material de instruções, ou talvez até mesmo uma biografia greco-romana modificada. Na verdade, existe algum mérito nessas ideias, mas todas elas estão no domínio do quê? Da conjectura, não se pode ter certeza. Uma utilização muito rígida dessas ideias pode acabar se desviando do que Mateus realmente queria dizer. Fundamentalmente, Mateus escreveu seu evangelho para preservar o que sabia sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Esse foi seu propósito básico, como foi o propósito subjacente de cada um dos autores dos evangelhos. Veja, isso está aqui escrito no Descobrindo o Novo Testamento, né? Já estamos na página 80 aqui, sobre a questão do propósito. Então, o que nós sabemos é que ele foi destinado, em primeiro lugar, aos cristãos procedentes do judaísmo. O clima de tensão que havia entre os judeus e os cristãos tornou-se mais forte após a catástrofe do ano 70, quando Jerusalém foi destruída, e eles são excluídos das sinagogas. Mas esse clima de tensão já estava acontecendo na época de Mateus, se considerarmos o livro anterior ao ano 70. Provavelmente o evangelho tenha sido dirigido à igreja de Antioquia, pois Inácio, o primeiro pai da igreja a citar Mateus, era bispo de Antioquia. Além disso, a congregação de Antioquia era uma mistura de judeus e gentios. Vocês podem confirmar isso e ver no capítulo 15 de Atos, certo? E aí, o principal propósito, tá? Entre umas outras possíveis leituras, é comprovar aos leitores judeus que Jesus é o Messias por eles esperados. Para isso, Mateus procura demonstrar que Jesus, por sua vida e ministério, cumpriu o Antigo Testamento. Então, alguns temas que se destacam, que Jesus veio como cumprimento das escrituras proféticas de Israel, mas também como cumprimento de Israel, de todos os seus desejos e sonhos. Por todo o Evangelho de Mateus, a ênfase também constante é sobre o poder e autoridade supremos e inerentes a Jesus. Nada pode ficar em seu caminho, e suas ações e palavras motivam o quê? Obediência imediata de todas as coisas que tinham contato com ele. Tá? Sua autoridade era suprema sobre as pessoas, sobre a paralisia e o sofrimento, sobre a doença e a enfermidade, sobre a cegueira, a lepra, o vento, as águas, o templo, o pecado, os demônios, a natureza, a história. Então, tudo isso vocês vão tirar através da leitura. Então, Jesus é visto como mestre, como pregador e como médico. Para Mateus, Jesus é o mestre, que a si mesmo se chama assim, e os outros também o chamam de mestre. Todo o seu ministério público foi dirigido a ensinar as pessoas. Ele se aproveitou de cada oportunidade para guiá-los a um entendimento mais profundo de Deus. Ensinou nas fazendas e vilas da Galiléia, na Judéia e do outro lado do Jordão, no caminho para Jerusalém, no Monte das Oliveiras, no templo, nas sinagogas. Certo? Então, como pregador, Jesus tinha um ministério profético de explicar a palavra de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento, avisando do julgamento iminente dos pecados por Deus, anunciando a chegada do reino de Deus. Então, isto tudo aqui está no Descobrindo o Novo Testamento. Vocês veem que entre propósitos e temas vocês têm um livro bastante rico, e esse livro é um dos queridinhos dos pais da igreja, é um dos evangelhos mais citados, é um dos evangelhos mais comentados e amados pelos pais da igreja, certo? E aí você tem essa divisão
que eu achei bastante interessante, eu tirei esse esboço conforme a Bíblia Almeida, né? E é só para vocês terem, digamos assim, um guia de leitura. Existem várias formas de você pensar e dividir um livro, né? Agora, essa forma me pareceu mais, mais de acordo com o texto. Por exemplo, num dos livros que eu consultei, sob o título de O Nascimento e a Preparação de Jesus, ele vai até o capítulo 4. Tá vendo? O nascimento e a infância de Jesus, aí vai até 2:23, e aí ele faz um subtítulo, a preparação para o ministério, que ele considera de 3 a 4:16. Vocês veem que aqui já começa uma pequena divergência. Então, em cada lugar que vocês forem consultar, vocês vão ver uma divisão e uma não invalida a outra. É a maneira, é a maneira como vocês querem olhar, os critérios que vocês levarem em conta, é que vai determinar essa divisão. Ela não é absoluta. Ela é só um norte, um orientador de leitura, uma das possibilidades. Tá bom? Então, eu acho que não precisa ficar muito tempo discutindo essa divisão. Tá? E a teologia? Não é a única questão teológica, mas uma das questões que se sobressaem na teologia é o reino. A questão do reino como cumprimento do plano de redenção de Deus e a renovação que havia sido profetizada desde a queda. Então, olha, veja, o autor que faz essa observação, ele remete a Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e entre a tua e a sua semente, a dela, da mulher, tá? Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, isto é lido, esse versículo de Gênesis é conhecido na literatura teológica como proto-evangelho, né? Então, é uma das possibilidades de leitura, certo? Então, vocês têm várias questões teológicas, mas a principal me parece, de acordo com esse autor, a questão mesmo do reino, né? Então é isso. Eu acho que Mateus estava escrevendo para mostrar ao seu público que Jesus era o cumprimento das promessas de Deus, vindo como Messias e Redentor de Israel. Certo? E porque a promessa original a Abraão incluía a promessa de que os descendentes de Abraão seriam uma bênção para as nações ou para os gentios, Mateus também indicou que Jesus vinha como o Salvador do mundo, assim como o Salvador de Israel, como cumprimento da vontade extrema de Deus para todo o que nele confiam. É o que está aqui a conclusão que o autor aqui do Descobrindo o Novo Testamento coloca para nós. Certo? Essa questão teológica, né? Então é isso, queridos. A questão de Mateus é muito rápida, né? Muito assim introdutória, né? Mas eu acho que é importante vocês aproveitarem e, dentro da medida do possível, relerem esse evangelho e tentar vocês mesmos descobrirem mais elementos e até pegarem algum comentário. Por exemplo, você tem comentários do Novo Testamento feito pela editora Cultura Cristã, uma série toda que você tem o William Hendrickson, por exemplo, como um dos autores, e depois o Kistermacher, né? Se vocês entrarem na editora Cultura Cristã, comentário do Novo Testamento, são inúmeros volumes. Eu tenho aqui, por exemplo, 2 volumes de Mateus, 1 de Marcos, 2 de Lucas, João, 2 de Atos, Romanos, 2 volumes para Coríntios,
tá? Vocês são vários volumes, são comentários que vai passo a passo analisando. Isso é interessante para aqueles que quiserem se aprofundar, ok? E agora nós vamos começar a discorrer brevemente também sobre o Evangelho de Marcos, certo? E daí a questão da introdução, ela não precisa ser muito discutida, porque, digamos, a questão histórica, a questão do contexto histórico e do momento e das forças políticas e das facções são as mesmas, né? Então nós já vamos entrar na questão da autoria, da data, do propósito, né? E algumas características que a gente possa pegar, a questão do lugar, da redação. Então, olha, como sabemos, que eu já falei, todos os evangelhos foram escritos de modo anônimo, ou seja, no seu próprio texto nenhum autor se identifica. Tá? Mas algumas considerações externas apontam para Marcos como autor do Evangelho de Marcos. Os pais da igreja, como Pápias Justino, Mártir, Irineu e Clemente de Alexandria, afirmam a autoria de Marcos. Ok? Aqui no Descobrindo o Novo Testamento, vocês têm assim, o único nome que já foi vinculado à autoria do segundo evangelho é o de Marcos. Existe um testemunho constante que inclui Pápias, Irineu, o cânon muratoriano, que eu já comentei com vocês sobre o cânon muratoriano, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Jerônimo, Eusébio, o historiador da igreja, Eusébio, né, o historiador da igreja, que apresenta bom volume de evidência. Todas essas citações são anteriores a 325 depois de Cristo. Uma referência bem conhecida é particularmente importante, que é a declaração de Pápias, que foi bispo de Hierápolis, na Frígia, durante os primeiros anos do segundo século. Eusébio cita-o dizendo o seguinte, citação de Eusébio, e o presbítero João, apóstolo, costumava dizer isto: Marcos se tornou intérprete de Pedro e escreveu com precisão tudo o que ele lembrava, não realmente na ordem das coisas ditas ou feitas pelo Senhor, pois ele não tinha ouvido o Senhor nem o tinha acompanhado. Mas, mais tarde, como disse, seguiu a Pedro, que costumava ensinar-lhe à medida que a necessidade exigia, mas sem fazer como se o fosse um arranjo das profecias do Senhor, de forma que Marcos não fez nada errado ao escrever pontos específicos conforme se lembrava deles. Vocês veem, é uma declaração de Eusébio a respeito do que Pápias teria dito, né? Então é muito interessante. Ele cita uma fonte, o Eusébio anterior, que ele cita o Pápias, né? Ele aceita a declaração de Pápias como Marcos como autor, tá? E ele dá a informação de que Marcos confiava no apóstolo Pedro para suas informações, porque ele mesmo, Marcos, não foi uma testemunha ocular, tá certo? Agora, como sempre, os eruditos recentes têm demonstrado uma tendência em negar que Marcos seja o autor do segundo evangelho. No entanto, não surgiu nenhuma evidência nova, nem foi sugerido um outro nome. Uma razão para a mudança, em muitos casos, é a exigência teórica da crítica da forma, que exige que as histórias fluam pelas comunidades por um tempo, sendo reformuladas várias vezes, de forma que, no fim, a história final seja o produto de várias mãos anônimas. É assim que a academia pensa e é assim que os estudos da crítica da forma veem o texto, tá? Então você não tem nas discussões modernas uma absoluta certeza de que Marcos, por exemplo, realmente tenha sido o autor do segundo evangelho, ok? E a data, queridos?
começam também outros problemas, né? Vamos lá. Se considerarmos verdadeira a hipótese de que o Evangelho de Marcos tenha sido usado como referência para Mateus, lembram lá a teoria das duas fontes, né? Marcos e a fonte Q, né? Então, se Mateus e Lucas usaram Marcos, então esse é o mais antigo dos evangelhos sinóticos. Teria sido escrito, portanto, antes de 70 depois de Cristo. Se vocês veem que eles colocam uma data assim muito em aberto, porque antes de 70 de Cristo pode ser 50, pode ser 60, né? Vamos ver aqui o que o nosso livro Descobrindo o Novo Testamento diz, a página 89. A data. Há dois testemunhos aparentemente conflitantes que são do início da igreja primitiva. Os dois estão defendidos no livro de Eusébio, História Eclesiástica, ou História da Igreja, no qual Irineu afirma: depois da partida de Pedro e Paulo, Marcos debruçou-se a escrever as coisas pregadas por Pedro. Mas Eusébio também registra a declaração de Clemente de Alexandria de que Marcos escreveu enquanto Pedro ainda estava vivo. Essas declarações só são conflitantes se considerarmos que a palavra partida significa morte, o que de fato é possível. Pode ser partir do território, embora para outro país, ou partir no sentido de morrer. Muito provavelmente, no entanto, quer dizer apenas partida, e Marcos escreveu enquanto Pedro ainda estaria vivo. Isto colocaria a data de redação antes mesmo do início dos anos 60, que é quando Harnack, um estudioso, considera que o Evangelho foi escrito. Outro estudioso, Allen, considera que a data da redação tenha sido por volta de 50. E recentemente o Robson, aquele que eu já citei no outro sobre a data de Mateus, né? Robson argumentou que um primeiro esboço teria sido feito por volta de 45. Vejam, então é difícil da gente fixar, né? E a gente se posicionar. Aí vem aqui, os que sugerem a data da redação do livro para mais adiante, como Bacon e Brandon, normalmente o fazem com base em referências a eventos posteriores no Evangelho, como a queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo. Quando se examinam essas referências, elas acabam se mostrando questionáveis. Então, queridos, é mais ou menos isso mesmo, a sensação que vocês estão tendo. Mas e aí, professora, qual é a data? Qual é a data? Talvez ainda também na década de 60, mas eu não brigaria por isto, tá? Não brigaria por isto porque é muito difícil de ser definido, uma vez que o próprio texto não contém indicações precisas de algum fato que possa dizer, não, com certeza é esta data, certo? Então isso sempre será um pequeno problema para vocês. Quanto ao local, os pais da igreja afirmavam que o Evangelho de Marcos foi escrito em Roma, ou pelo menos na Itália, devido à parceria de Marcos com Pedro, aquilo que já foi citado aqui atrás, além da utilização de seu texto de muitos latinismos e referências a membros da Igreja Romana. Olha aqui, sobre a questão do lugar da redação nesse livro que nós estamos lendo juntos, todas as provas externas indicam que Roma fosse o local mais possível da redação. As provas internas apontam na mesma direção. Marcos tinha claramente um público gentil em mente. Por isso ele explica expressões em aramaico que ele utiliza. Vocês podem conferir isso em 3:17, 5:41, 7:11 e 34, 14:36, 15:34. Vão lá, parem, vão lá dar uma lidinha para entender o que ele está querendo dizer com isso. Também Marcos utiliza expressões que refletem o latim, ou seja, latinismos, por exemplo, em 12:42 e 15:16.
Alguns sugeriram uma origem galileia para Marcos, mas as evidências não parecem garantir essa tese, ok? Então é isto, queridos. O local me parece, pela maioria dos autores, que é um pouco mais pacífico, que é Roma, certo? E o propósito, tá? Como é verdade em todos os evangelhos, o tema central de Marcos é a história de Jesus de Nazaré. Marcos se preocupa em registrar uma descrição de quem era Jesus e do impacto que ele causou naqueles que tiveram contato com ele. Marcos compreendeu a identidade de Jesus. Ele era o Filho de Deus e queria deixar isto claro à medida que a história de Jesus avançava. A natureza sobrenatural de Jesus é o tema central do Evangelho de Marcos. Por isso começamos por esse tema e depois veremos outros também. Isso é o que está escrito neste livro que eu estou lendo. Então, os temas são a natureza sobrenatural de Jesus, a revelação do mistério de Jesus como Filho de Deus, as reações de confirmação das pessoas, a morte e ressurreição de Jesus, o ministério de Jesus como servo, tá? Então, vocês veem que isso não tem como fugir, é só ler e ver que a teologia de Marcos está aí bem clara, o propósito, tá? Era fornecer por escrito, agora aqui no slide, um testemunho dos 12 apóstolos quanto aos fatos da vida, morte e ressurreição de Jesus, tá? Marcos considerava isso a essência do Evangelho. Então, gente, vocês... Claro que existem vários outros temas e que vocês podem pegar por outros ângulos, mas tem coisas que uma leitura atenta não vai deixar de fugir disso, certo? E aí vocês têm um esboço. Eu fiz um esboço extremamente simples. Olha, o início do ministério de Jesus, né? Vocês têm aqui, vocês veem que é curto, né? Um capítulo com 13, aqui, os 13 primeiros versículos, né? Depois vem o ministério de Jesus na Galileia, que vai até o capítulo 9, e o ministério de Jesus na Judeia, certo? Então, esse é o esboço geral, certo? Por exemplo, aqui no livro que eu estava lendo alguns trechos para vocês, diz assim, prólogo temático, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, que vai de 1 a 15. Vocês veem, já muda? Aqui eu considerei de 1 a 13. Tá? Depois o 2, para esse livro que nós estamos citando de vez em quando, Jesus invade o deserto e a cidade com boas novas, de 1:16 a 8:26. Vocês veem que aqui, esse esboço, o ministério de Jesus na Galileia. Tá vendo? Então, vocês, cada livro ou cada comentário que vocês pegarem, provavelmente terão formas diferentes de dividir o texto, e isso não é nenhum problema. São apenas critérios, dependendo do critério. Aqui vocês podem ver que claramente ele pegou um critério geográfico, o ministério na Galileia e o ministério na Judeia. Vocês viram lá no mapa que a Judeia, lá que está Jerusalém, né? Então, tudo bem? Então, isso não tem nenhum problema. E aqui o esboço do Descobrindo o Novo Testamento, ele pega uma questão temática, tá vendo? Prólogo temático, Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, Jesus invade o deserto e a cidade com boas novas. E depois, Jesus invade a cidade hostil de Jerusalém. Tá? Jesus enfrenta Jerusalém, tá? E Jerusalém se opõe a Jesus, né? Então, vocês têm outras formas de dividir o texto. Então, não se preocupem com isso. Provavelmente, vocês não terão 2 ou 3 esboços iguais, certo? Queridos, a questão da teologia. Jesus era o aguardado Messias de Israel. Jesus se revelou de modo especial
aos 12 apóstolos. Jesus demonstrou que era filho divino de Deus. Jesus mostrou-se muito interessado em estender a salvação aos gentios. Claro que vocês têm que, além da filiação divina de Jesus, Marcos também destaca a sua morte e ressurreição. Tá? Marcos se concentra no ministério das ações de Jesus e não apenas em suas palavras. Aqui o livro diz, a própria estrutura de Marcos mostra isso. Marcos utiliza 10 capítulos em toda a vida de Jesus e 6 capítulos só para contar a última semana da sua vida. Então 10 capítulos a vida inteira e 6 só para a última semana. Isto mostra que há um foco muito determinado na questão da morte e da ressurreição, tá certo? Então, é assim, vocês têm que ler e procurar ir descobrindo também o próprio caminho de análise. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula sobre Lucas.